Quando eu recebi a carta com a referência a este culto especial de ação de graças, eu disse, nem que seja da maneira mais difícil, eu vou estar lá. Não vai haver problemas para estar lá neste momento tão especial na vida da Igreja, da Terceira Igreja Batista de Lisboa e na vida também do meu querido irmão, amigo e colega pastor António dos Santos. Olha, eu vinha no comboio e vinha a tentar recordar alguns momentos e até aquele momento primeiro e reparei que já há mais de 30 anos que a nossa relação existe, que a nossa cooperação no Evangelho existe também. Por isso é com muita alegria que eu estou aqui, em nome da Igreja Batista de Setúbal e em meu nome pessoal, dando toda a força ao pastor António dos Santos, mas também toda a força a esta Igreja. Que o Senhor vos continue a abençoar e que, sob a liderança do pastor António dos Santos, possais ainda realizar uma grande obra no serviço do Senhor e no testemunho cristão. Também quero felicitar a Comissão, sem dúvida, que tomou esta iniciativa. Foi uma bonita iniciativa. Eu não sei se mimos é a palavra correta, enfim, mas que é verdade. Muitas vezes, quando nos chegam os crentes ao nosso gabinete ou quando nos telefonam, é na grande generalidade para nos apresentarem problemas e dificuldades. E nós estamos aí para isso. E foi para isso também que o Senhor nos chamou. E estamos aí para responder e para cuidar, tanto quanto possível, do povo do Senhor e que Ele entregou à nossa responsabilidade. Mas quero-vos dizer por experiência pessoal que de vez em quando mimo. Uma palavra amiga, uma expressão de solidariedade também sabe muito bem. Por isso eu quero também agradecer à Igreja, à Terceira Igreja Batista de Lisboa, por esta iniciativa tão bonita em relação ao seu pastor. E também me sinto abrangido por este abraço. Que o Senhor muito nos abençoe. Pastor Santos, abri a Bíblia, mas é só o que está escrito. Porque o que está escrito na Bíblia, e que eu gostava de referir, são as palavras da parte de Deus por intermédio de Tito, dizendo que é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino como para convencer os que o contradizem. Isto é o que o Senhor nosso Deus quer de um pastor. Eu quero dizer obrigado, pastor António dos Santos, porque para mim tenho podido ver isto tudo em si. Eu sei que estas alturas é a altura só para dizer bem das pessoas. Eu também não quero dar a ideia que o pastor António dos Santos é perfeito. Não é. Não é. Mas o certo é que eu dei voltas à cabeça e não consegui encontrar nada para apontar como defeito. Mas há um defeito que nós temos normalmente, é de esquecermos que por trás deste homem está uma mulher. Normalmente nestas ocasiões a esposa não é referida. E ela se calhar precisa de tantos mimos quanto eu. Estar ao lado do homem destes, durante estes anos todos, por aquilo que ele passou, se a sua mulher não tivesse, se a sua mulher não fosse, eu vos garanto que sou casado e tenho mulher, que era impossível hoje lembrar o pastor Santos como lembrar. Por isso, a minha homenagem hoje também vai para a irmã Natália, nem sei onde ela está, nem sei se está. Mas que fica a nota neste sentido. E este é um testemunho pessoal. Naturalmente, trago também testemunho da minha igreja em São Bento de Festa. Enviámos carta, nem telefonámos porque não queríamos. Foi-nos pedido, quando aqui preguei no primeiro domingo de agosto,
para que fosse sigilo absoluto. E eu, sigilo absoluto, guardei. Até ontem estive aqui por ocasião da apresentação do programa de Blues Livros da Palavra da Vida. Estivemos juntos, né? Despedi-me dele até um dia destes, não lhe disse que estaria aqui hoje. Tinhas de dizer mais uma coisa a respeito disto. Eu lembro de começar a entrar por esta porta dentro, ainda no princípio da década de 70. Jovem, normalmente era para os encontros jovens da Universidade para Cristo. Este é um lugar central, estive aqui muitas vezes. E nunca é impossível pensar na terceira igreja sem pensar no pastor António dos Santos. É um rosto de marca. Por isso, ao dizer estas palavras para o pastor António dos Santos, elas também têm a ver com esta igreja. E as mesmas palavras para a igreja têm a ver com o pastor António dos Santos. Eu não consigo dissociar uma entidade da outra. E é muito bom que assim seja. É muito bom que assim seja, porque às vezes nós pensamos em igrejas, mesmo nós pastores, estamos mais ou menos informados sobre o que se passa nas igrejas. E às vezes, de repente, pensamos que vamos a uma igreja encontrar um pastor e já não é esse pastor, já é outro. Tão depressa as coisas mudam. Quando um homem está há 40 anos à frente de uma igreja, é sinal que o Senhor abençoa o seu ministério. É sinal que é idóneo. Aquilo que eu li e que disse que ele é um exemplo, não são meras palavras de ocasião, são factos. E eu dou graças a Deus por isso. E quero dizer-vos mais uma coisa. Pastor António dos Santos, 40 anos ainda é pouco. Porque o tempo que eu tenho convivido com este homem, convivo constantemente, tem aqui para dar e durar. Acabávamos de escutar que as igrejas geralmente lembram-se dos seus pastores e se esquecem das suas esposas. Eu não me esqueço da minha. E sei que o pastor Santos não se esquece dela. Porque há 15 dias eu fiz 45 anos de casado. E ele faz hoje, 45 anos de matrimónio. E é bom que a igreja não se esqueça desta data tão bela. Falar do pastor Santos, nós que já nos conhecemos há 40 e alguns anos, é difícil. Primeiro porque nos liga uma grande amizade, uma amizade sólida, uma amizade de amigo. E quando a palavra de Deus nos diz que o amigo é amigo para sempre, nós não podíamos deixar de estar aqui ao seu lado neste dia, juntamente com mais 8 irmãos de Mangualde. Aqui estamos todos. O último número do Semeador Batista falava lá num artigo do pastor António Gonçalves, sede agradecidos. É uma tendência humana de nos esquecermos ou abandonarmos aqueles que durante tantos anos tanto deram ao Senhor, deram as suas vidas. Servos que gastaram as suas vidas nas suas igrejas. E quando as forças começam a faltar, muitas vezes começam a ser esquecidos. Disse um dia alguém que se tem a impressão de o abandono desses homens que deram tudo ao serviço do Senhor. Mas, meus amados irmãos, eu gostaria de vos dizer algo importante, é que nós não somos esquecidos, não estamos esquecidos.
apesar de quase 70 anos de idade, não é? Quase 70 anos, não falta muito. Nós não estamos esquecidos e o mais importante é que não estamos abandonados. O Senhor está connosco. Meu caro amigo e colega Pastor Santos, queria deixar apenas 2 versículos com o estimado irmão que tem sido referência minha há muitos anos, que foram escritos por um grande servo de Deus chamado Davi. E já no final da sua vida, tal e qual como o apóstolo Paulo, em certa altura, escrevendo a Filemão, ele dizia: Paulo o velho. Paulo o velho. E às vezes eu começo a pensar, eu estou mesmo velho. Chamaram-me já velho, já me chamaram ultrapassado, gasto, mas há uma das coisas que de facto eu gostaria de deixar com o Pastor Santos, é esta oração do salmista Davi: não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força. Agora, também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Caro colega, que Deus continue a iluminá-lo e que continue no seu posto. Para mim uma situação talvez desastrosa se não dissesse nada ao nosso pastor, o pastor da nossa igreja, o pastor António Luís Santos. Mas a verdade é que não deixa de ser verdade que esta vitória pertence à nossa irmã, a irmã Natália. Quero fazer destas palavras minhas ao pastor António Luís Santos. Vou ler o livro de Josué, capítulo 1, versos 6 até o 9º versículo. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem bom muito ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que o Senhor ricamente abençoe o seu ministério. Estou andando muitos anos de vida, muitos anos de trabalho. Agradecer também à irmã Natal, que tem acompanhado durante esse trabalho, que é bastante, também que nos tem ajudado neste trabalho.
Também quero agradecer ao pastor, foi aqui que eu conheci o Evangelho. Fui aqui e fui batizada. Fui aqui e conheci a palavra de Deus verdadeiramente. Conheci a verdadeira obediência. Então quero agradecer todas estas coisas ao Senhor e ao pastor, porque me deu muito de si para o meu saber. E também peço perdão por não saber dizer muitas coisas, porque sabedoria não é muito. Mas é aquilo que eu posso dizer. E então, vem da nossa igreja, da igreja de Tires, que foi lá, e o pastor pediu para não pedir, nós que temos muito contente, disse, pastor, a minha igreja, a minha igreja, nada meu preciso, Eu gostaria apenas de dizer uma palavra. No meio de tudo isso, faltou uma coisa só, dizer obrigado. Ele sabe muito bem o que é que eu penso a respeito dele. Há algum tempo atrás, a nossa igreja passou por uma série de problemas, e eu sei que eu não era muito bem visto por muitas pessoas, mas tive a coragem de, num dia à tarde, entrar no gabinete do pastor e dizer: posso não concordar com tudo que o senhor faz, mas eticamente eu consigo cuidar dele. E continuamos cá na terceira igreja, nossa família cada vez mais integrada. E foi ele que foi na minha casa um dia e que não me deixou morrer na segunda-feira. Graças a Deus pelo pastor que nós temos. A Bíblia diz que são anjos que o Senhor coloca para dirigir o seu rebanho. Muito obrigado, pastor. Irmã da Calma, faz favor. Pastor sem noiva não tem graça. E agora a Susana tem palavras. Realmente o braço direito do nosso pastor. E, portanto, agradecemos também a ela tudo o que nos tem dado, tudo o que temos aprendido com ela, tudo aquilo que ela tem feito com o nosso pastor. Muito obrigada aos dois e que Deus abençoe realmente este lar e que daqui a muitos anos nós tenhamos a possibilidade de festejar os aniversários de casamento. Para servir de verdade. Porque Jesus é todo amor e dá-nos a intimidade.
Este rapazinho, cuja imagem fala por si, ouviu o Evangelho pela primeira vez na igreja de Tondela por convite de uma donzela. Ingressou no seminário de Leiria em 1950 e, como bom seminarista, logo percebeu que o treino era indispensável e nas ruas, de Bíblia na mão, falava da palavra de Deus, mesmo sem microfone. Este jovem, igual a muitos outros jovens, encontrou uma linda jovem e também namorou. Foram 4 longos anos, nos quais teve a certeza que era aquela com quem queria casar. O seu nome era Natália e logo chegou o dia esperado, a 30 de setembro de 1956. Faz hoje 45 anos. Nesta altura já tinha finalizado o seminário e era obreiro na igreja de Leiria, onde mais tarde assumiu o pastorado. E foi em Leiria que nasceu o primeiro filho deste casal. No ano de 1961, tomou posse do pastorado da Terceira Igreja Batista de Lisboa, onde se encontra até aos dias de hoje. Uma menina. Se ainda não adivinharam de quem se trata, podemos ainda revelar algumas curiosidades características desta personagem. Meios de transporte que marcaram a sua vida: bicicleta e lambreta. Jogava bem à bola, mas conta a história que quase sempre perdiam todos os campeonatos. É uma boa boca, mas não gosta de a sorda. Os seus bolsos são sempre cheios de repousados que distribui pela pequenada. O perfeccionismo é uma das suas características e é muito mais humorista que alguns pensam. Agora, já todos sabemos que se trata de António dos Santos. Muitos batismos foram realizados por ele. Gostaríamos que ficassem de pé todos os casais que foram casados pelos santos. Podem ficar sentados. Muitos têm recebido ajuda espiritual e não só. Uma palavra de conforto e ânimo, de amizade ou de encorajamento, um sorriso ou um repousado do pastor Santos. Fiquem também de pé, por favor, todos os que pensam e sentem no seu coração que isto é uma realidade. É uma das suas características, por isso não queremos dizer mais nada e vamos tão somente dar graças a Deus pelo pastor que temos. Agradecemos ao Deus do céu a oportunidade de nos dar, Senhor, aqui nesta manhã, de estarmos juntos, Senhor, para agradecermos todas as coisas que tens feito nas nossas vidas. Te agradecemos a Deus porque tu nos permitiste chegar até aqui, porque já podemos cantar louvores a ti e porque só a ti é devida toda a honra e toda a glória. Por isso, ó Deus, nós queremos ser que te amamos e que somos os servos, queremos ser os servos que tu queres que nós sejamos, para que o teu trabalho possa de facto ser uma vitória, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, pelo pastor que tu puseste à frente. Muito obrigada, Senhor, porque ele é um exemplo de humildade, de
de paz, de uma palavra amiga sempre atenta para dar aos nossos corações. E por Deus, Ele tem-se manifestado sempre, todas as vezes que fala aos nossos corações. E a perseverança à oração aqui deve ser uma constante, nós temos sentido isso. E porque, Senhor, sendo uma constante, nós sentimos que o Deus vive pela família que Ele tem, por aquilo que Tu tens concedido a Ele e aos Teus filhos, aos Teus netos, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Deus, por toda a Sua família, por todas as pessoas que têm tido sempre uma palavra de carinho para connosco. Ó Deus do céu, Te agradecemos também porque, através da Sua família, Ele também tem tido incentivo para nos ajudar e dar-nos força, Senhor. Continua connosco neste dia, Senhor. Continua connosco em todos os trabalhos que ainda se vão realizar. Também Te agradecemos pelos alvos que temos para atingir, Senhor, que de facto eles possam ser vitoriosos e que, sendo que, ó Deus, é para a Tua honra e para a Tua glória, nada mais. Continua a ser por Senhor, eu
hoje é um dia também especial, porque é 1h05 da tarde, ainda estamos aqui. Eu queria pedir um pouco mais da vossa paciência e também da vossa atenção, porque eu queria partilhar convosco algo da ordem do Senhor. Eu conheço o pastor António dos Santos desde 1974, ocasião em que, em Luanda, lá em Angola, o ouvi pregar pela primeira vez, e foi uma surpresa muito grande quando, 1 ano e meio depois, estando já a nossa família a viver aqui em Lisboa, descobrimos que aquela voz que tínhamos ouvido lá naquela pregação na terceira igreja evangélica batista de Luanda estava a dar no rádio. E depois, passado algum tempo, verificámos que o homem até morava aqui perto da nossa casa, e de então para cá ele tem sido o pastor que eu tenho tido, embora tenha estado noutras igrejas. Foi durante 9 anos que o pastor Santos foi o meu pastor. Foi a única pessoa que teve o privilégio de ouvir acerca da forma como Deus começou a despertar em minha vocação, que é chamada para o Ministério Pastoral. Não sei se ele se lembra, mas na altura acho que ele ficou muito convencido. E agora, ao fim daqueles anos todos, vai ouvir pregar aqui. E temos muitas situações significativas que certamente iremos recordar noutras ocasiões. Dei muitas voltas à cabeça acerca da palavra que iria partilhar convosco aqui, e obviamente com o vosso pastor. E andava à procura de um título, e o título que eu quero revelar-vos. Se eu soubesse que tinham aquele equipamento todo, alta tecnologia aqui, tinha trazido uma disquete e punhamos tudo em PowerPoint. Mas a Anitinha veio para nos dar uma ajuda. O título é este: Escolhi esse homem. E estas foram palavras ditas acerca do apóstolo Paulo. E queria ler convosco, e o texto vai estar projetado na parede, Atos capítulo 9, versículos 15 a 16, na versão da Bíblia Boa Nova. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque eu escolhi esse homem para ir falar de mim aos pagãos, a reis e ao povo de Israel. Eu mesmo lhe mostrarei o muito que tem de sofrer por causa de mim. Meus prezados irmãos, meus caros amigos, ao ter colocado os meus olhos neste texto bíblico, não deixei de reconhecer que, em certa medida, aquilo que o Senhor Deus inspirou com esta experiência em Lucas, e que aqui é descrito acerca do grande apóstolo Paulo, em certa medida, nós poderíamos reconhecê-lo hoje na vida, na experiência e no ministério do outro servo do Senhor, que é o pastor António dos Santos. Ao longo de todo o seu ministério, ele tem tido a oportunidade de falar do Senhor Jesus aos pagãos, a presidentes, a pessoas com autoridade, mas também ao povo do Senhor, não apenas aqui em Portugal, mas em outras partes do mundo. Mas não foi certamente pela sua eloquência, pela sua criatividade, pela forma como sempre soube construir homileticamente os seus discursos ou os seus sermões, que o nosso irmão teve ao longo de todos estes anos, e em particular aqui, estas grandes e preciosas oportunidades de serviço cristão, nomeadamente aquelas de apresentar a palavra de Deus a todos quantos tiveram oportunidade e privilégio de o ouvir. Acredito que não foi também porque, em certa altura, alguém nesta igreja, nas suas funções de comissão de sucessão pastoral, o convidou para servir aqui. Acredito que, se tudo aquilo aconteceu e continua a acontecer na vida do nosso irmão, foi porque o Senhor também o escolheu. O Senhor também o chamou. O Senhor também o nomeou para ir e falar dele a todos quantos precisaram, precisam e vão continuar a precisar de ouvir a preciosa palavra de Deus. Estamos juntos esta manhã para esta reunião de ação de graças, e como disse o nosso irmão Diácono Daniel Almada,
também para a homenagem. E o mundo em que nós vivemos é um mundo que procura buscar sempre muitas homenagens. Os mídia, a forma tão elevada de como a nossa sociedade contemporânea procura celebrar o humanismo, elegem em todos os momentos os homens e as mulheres do ano, os homens e as mulheres da década, os homens e as mulheres do século. Muitas vezes escolhas feitas por aquilo que a imprensa comunica, muitas vezes por uma situação efêmera de fama, muitas vezes pelo dinheiro que se tem ou pelo perfil sexual das pessoas, e nem sempre por ações que tenham a ver com alguma benfeitoria à humanidade, ou com o caráter da pessoa, a sua honestidade, e muito menos ainda por causa do seu heroísmo na fé cristã. Mas em contrapartida, entre o povo de Deus, é isto que acontece esta tarde. Nós temos os nossos heróis da fé. Nós temos aqueles homens e mulheres de Deus que, guiados pelo Espírito do Senhor, nos fazem estar juntos 2, 3, 4 horas, as que forem necessárias,